Graça e paz, irmãos. É um prazer, obrigado, Jean. Prazer, uma honra muito grande a gente estar aqui hoje, comemorando com os irmãos tanto motivo de alegria e de felicidade, o aniversário dessa amada igreja, o aniversário do pastor Eliabe, a comemoração pelo dia do pastor congregacional, de modo que é uma honra, uma alegria muito grande a gente estar aqui. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Eu acho que a porção das Escrituras que eu mais amo é a carta de Paulo aos Efésios. Eu amo a carta de Paulo aos Efésios e a forma didática com que o Senhor, usa Paulo para colocar aqui ensinamentos interessantes. E é interessante porque a carta de Paulo aos Efésios ela pode ser dividida em, pelo menos de forma muito simples e básica, em dois momentos. Um momento mais teórico, teológico, doutrinário, onde Paulo nos apresenta princípios, valores inegociáveis, mas um momento mais prático. Um segundo momento prático, onde Paulo tenta nos ensinar a aplicar esses valores, esses princípios, a teologia, a doutrina, agora na vida prática, no cotidiano, no dia a dia. E é interessante que Paulo abre essa porção mais prática da sua carta, lá no capítulo 4, dizendo o seguinte: por isso eu, no verso 1, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E é interessante, porque Paulo abre sua porção mais prática das Escrituras fazendo um pedido, fazendo um convite, fazendo uma exortação a que andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados, mas é interessante que logo em seguida, no verso 30, Paulo faz uma outra exortação que sem dúvida alguma está ligada a essa. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E não satisfeito com isso, Paulo, no capítulo 5, agora ele nos orienta a não apenas não entristecer o Espírito, mas encher-nos do Espírito. E eu quero convidar você a estar lendo o capítulo 5, verso 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Eu glorifico ao Senhor porque desde o início do culto que o Espírito Santo tem sido mencionado e foi dito que nós estamos aqui na alegria do Espírito. Se você pegar a devocional aqui no boletim, fala a respeito do Espírito, glória a Deus por isso, porque, meus irmãos, nós precisamos desesperadamente da plenitude do Espírito Santo de Deus. Há um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, e ele vai apresentar pelo menos 4 características dos dias atuais. Ele escreve, dentre os diversos livros dele, intitulado O Mal-Estar da Pós-Modernidade. É muito interessante esse livro, porque de fato os dias atuais provocam-nos um mal-estar
E nós precisamos aprender a lidar com esse mal-estar provocado por essa tal de pós-modernidade. Ora, e nas características que Bauman apresenta para a gente nos dias atuais, eu separei pelo menos 4. O primeiro que ele diz é o consumismo. Nós estamos vivendo uma sociedade altamente consumista. E esse consumo é tão desenfreado que nós estamos coisificando as pessoas e personalizando as coisas. Irmãos, há pessoas nessa sociedade consumista que valoriza mais o celular do que a amizade, que cuida mais, com mais carinho, com mais cuidado do seu carro do que da sua família. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Segunda característica que ele apresenta para nós é o hedonismo. Essa sociedade consumista, mas também hedonista. E o hedonismo é a busca do prazer pelo prazer. O hedonismo, nessa busca desenfreada do prazer pelo prazer, tem tentado relativizar as coisas, relativizar as instituições, relativizar o casamento, relativizar a família e também tenta relativizar a palavra de Deus. E o problema é que quando nós relativizamos algumas coisas que nos deveriam ser parâmetro, uma outra coisa surge como parâmetro na nossa vida. E essa sociedade hedonista tem surgido, tem colocado como parâmetro na vida humana o seu bem-estar pessoal. E aí, meu irmão, minha querida, quando nós vivemos numa sociedade que tem por parâmetro o seu bem-estar pessoal, nós retornamos e vivemos então como nos dias dos juízes. Cada um fazia o que bem entendia em seu coração. Esses são os dias atuais. A terceira característica que Bauman nos apresenta é o secularismo. Nós vivemos dias altamente secularizados. Até o século XII, se não me falha a memória, até o século XII, a economia era estudada como uma parte da teologia econômica. Deus estava absolutamente no centro da existência humana. A partir do século XII, Deus tem sido jogado para as periferias da vida humana. Deus tem sido retirado das repartições públicas, Deus tem sido destronado, Deus tem sido retirado das escolas, das faculdades, dos colégios, e depois nós choramos com a crescente violência, corrupção e todas as demais coisas que nos assolam. Esses são os dias atuais. E a quarta característica que eu pontuo, lembrando daquelas que Bauman nos apresenta, é o alto índice de descarte nessa sociedade. Hoje, tudo é descartável. As relações humanas são descartáveis. Os casamentos são descartáveis. Muda-se de igreja hoje com uma facilidade que a minha geração não consegue entender. E olha que eu não sou tão velho assim. Mas é uma facilidade para se mudar de igreja, para descartar relacionamentos, para descartar coisas importantes, pessoas importantes, que isso é assustador. O fato é que nós vivemos numa sociedade altamente enferma. E nós precisamos cuidar para que nós não venhamos a nos enfermar. E aí, meu amado, quando a gente olha para as situações ao nosso redor e nós percebemos o alto índice de suicídio que tem deixado a gente assustado nos dias atuais, a gente percebe que isso é consequência de uma sociedade doente. A minha igreja se encontra num bairro chamado Icaraí, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, cidade de Niterói. Irmãos, Icaraí
é um bairro de classe média alta. Icaraí detém o maior índice de suicídio do estado do Rio de Janeiro. Isso é assustador. Quando a gente olha para histórias de pastores, como tem se suicidado aos montes, isso é assustador para a gente. Sabe, crianças, idosos, adolescentes, não têm idade. O fato, meu amado, é que nós estamos em meio a uma sociedade altamente enferma. E, meu querido, Paulo é extraordinariamente usado pelo Senhor quando nos orienta a aplicar todo o conceito bíblico que nós temos na vivência prática, no cotidiano, no nosso dia a dia, sem nos esquecermos da plenitude do Espírito Santo de Deus. Ora, na verdade, sem a ação do Espírito Santo de Deus, não haveria crente, não haveria igreja, não haveria pastor, não haveria oficial de igreja, nós não estaríamos aqui. É o Espírito Santo, meu amado, que gera vida biológica e espiritual em nós. E nós não podemos passar sem buscarmos constantemente a plenitude do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Charles Spurgeon dizia ser mais fácil achar um leão vegetariano do que alguém sendo regenerado sem a obra poderosa do Espírito Santo de Deus. O fato, meu amado, é que hoje vivemos uma sociedade tão enfermada que nós não podemos abrir mão da plenitude do Espírito Santo de Deus. E aí, meu querido, surge uma pergunta que eu quero deixar com os amados. Será que diante de tudo quanto você tem vivido, você que é membro dessa igreja ou membro de outra igreja, você que não é membro de igreja evangélica, mas que está aqui, será que você é capaz de dizer que você já experimentou absolutamente tudo que Deus tem e tudo que Deus é capaz de fazer na sua vida? Sabe, quando a gente vai lá e lê em João 10:10 que o Senhor Jesus veio trazer vida e vida plena, vida abundante, será que você é capaz de dizer que já experimentou tudo dessa vida plena e abundante? Quando nós lemos lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 7, que nós somos capazes no Senhor de desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento, toda intelectualidade, toda capacidade racional, será que é isso que você tem experimentado? Quando a Bíblia nos diz que nós somos capazes de experimentar uma alegria extraordinária, sabe que não somos capazes de explicar, será isso que você tem vivido? Será isso que você tem experimentado? Eu creio que Paulo está nos ensinando algo a respeito disso. E quando ele começa a falar no capítulo 5, verso 18, ele está nos chamando a atenção, não a respeito do vinho, mas a respeito daquilo que controla e que tem controlado as nossas vidas. A questão preponderante no verso 18 não é necessariamente o não se embriagar com o vinho, mas Paulo está nos chamando a atenção para que a gente discirna aquilo que tem controlado a nossa existência. Essa palavra que é traduzida por enchei-vos, pode também ser traduzida por controle. A ideia aqui é que o embriagado com vinho tem a sua vida controlada pelo vinho, mas o cheio do Espírito tem a sua vida controlada pelo Espírito. Meu querido irmão,
o que tem controlado as nossas vidas em meio a uma sociedade que imprime em nós um grande mal-estar. Ora, se você permitir que o medo controle você, as consequências do medo você vai experimentar. Se você abrir mão para que a ansiedade controle a sua vida, obviamente que as consequências da ansiedade serão experimentadas por você. Se você permitir que a ira te domine, você se tornará um iracundo. Se você permitir que a soberba te domine, você agirá como alguém soberbo. A questão, meu amado, é que nós precisamos estar atentos para aquilo que tem controlado as nossas vidas. Porque nós vivemos num tempo doente. Nós vivemos em meio a pessoas que estão cada vez mais enfermadas. E nós, que somos o templo do Espírito Santo de Deus, precisamos estar cheios dele para levarmos a palavra na hora devida. Meu querido, nós precisamos desesperadamente da plenitude do Espírito Santo de Deus. Um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, ele vai dizer a respeito do Espírito o seguinte: se os ministros não derem crédito à obra do Espírito Santo, darão pedra em vez de pão ao seu rebanho. John Stott, a respeito do Espírito Santo, dizia que o problema da igreja atual era a sua polarização. Porque, segundo John Stott, enquanto que alguns distorciam a doutrina do Espírito, outros só falavam da doutrina do Espírito, e outros ainda apagavam a doutrina do Espírito. O que nós, povo congregacional, temos feito a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus? Meu amado, o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 9 nos lembra isso. Não há arrependimento genuíno, verdadeiro, pleno, sem a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. O problema, meu amado, é que tem havido pouca convicção de pecado em nosso meio. Nós estamos cheios de calvinismos, nós estamos cheios de arminianismos, nós estamos cheios de teologias, mas estamos com os olhos secos demais, há poucas lágrimas de arrependimento no nosso meio. Nós precisamos da plenitude do Espírito Santo de Deus. Sabe, meu amado, há muito ajuntamento e pouco quebrantamento na presença do Senhor. O Espírito Santo é quem nos regenera. João capítulo 3, Tito capítulo 3 e tantas outras passagens. O Espírito Santo é quem nos regenera, e quando nós nos lembramos de João capítulo 3, a gente se lembra que o Espírito Santo, ao nos regenerar, ele é livre, ele sopra onde quer. Ele inclusive sopra onde nós nunca sopraríamos. E é por isso que eu e você estamos aqui, porque ele soprou onde muitos nunca soprariam. Glória a Deus por isso. Sabe, o Espírito Santo, meu amado, sopra onde quer. Ele apanha as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas débeis para confundir as fortes. Glória a Deus por isso. Sabe, meu amado, não há como nós resistirmos ao Espírito Santo de Deus, e não há como nós domesticarmos ou controlarmos o Espírito Santo, porque ele sopra onde ele quer. O problema é que por muito tempo nós agimos para com o Espírito Santo como que se disséssemos para que ele ficasse numa caixa de sapato, bem quietinho ali naquele canto. E o Espírito Santo de Deus, meu amado, é o Senhor quem nos enche.
quem nos usa, quem nos regenera. Meu amado, o Espírito Santo é quem nos santifica. Lucas capítulo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 6, o próprio Efésios no capítulo 1, verso 4, o Espírito Santo é quem nos santifica. O Espírito Santo, meu amado, ele não reforma as nossas vidas trazendo uma mão de verniz ou uma pá de cal para dar um branqueado tão somente, mas ele transforma plena e totalmente as nossas vidas. Fomos transformados pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, meu amado. Mahatma Gandhi, sei que você já ouviu falar dele, dizia que amava o nosso Cristo, mas odiava o nosso cristianismo. Como tem sido o teu cristianismo, meu amado? Como tem sido a tua vida? Sabe como tem sido a sua adoração? Como tem sido a sua vida de louvor, meu amado? A adoração, ela não acontece tão somente quando nós estamos reunidos como igreja, cultuando ao Senhor, mas a adoração, ela é contínua, ela se estabelece nas nossas vidas, sabe? A nossa vida é um culto ao Senhor. Sabe, as nossas ações, as nossas atitudes precisam ser como a liturgia nesse culto que é a nossa vida, e os nossos lábios, as nossas falas, as nossas conversas precisam ser o louvor que elogiam ao Senhor. Meu amado, o Espírito Santo de Deus transforma o nosso corpo em santuário para a sua habitação. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Sabe, o Espírito Santo nos transforma em seus santuários. Precisamos da plenitude do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós nos apegamos tanto a uma leitura literal do texto e nos pegamos às vezes com tantas coisas com o vinho. Não devemos nos embriagar com vinho, não devemos nos embriagar com vinho, mas de madrugada a gente acorda, vai lá na geladeira e toma aquela Coca-Cola gelada. E a gente acha que não é viciado. Meu irmão, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Cuide do templo do Espírito Santo de Deus. Alimente-se correto, porque você está cuidando do Espírito Santo de Deus. Sabe, meu amado, cuide do templo. Sabe, não adianta depois você dizer que está sentindo o seu joelho, se você na época devida não começou a fazer os exercícios, as caminhadas e as corridas devidas. Cuide do seu corpo, templo do Espírito Santo de Deus. Meu amado, o Espírito Santo é o nosso intercessor. Romanos 8, 26 a 27 nos mostra que Ele é o nosso intercessor. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Num mundo de mal-estar, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos assista em nossas fraquezas. Sabe, num mundo consumista, hedonista, secularizado, de descarte, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos assista em nossas fraquezas. Num mundo, meu amado, onde as pessoas estão enfermadas, porque vivem numa sociedade enferma, nós precisamos da plenitude do Espírito Santo de Deus para que Ele nos assista em nossas fraquezas. Meu querido, não pense você que o remédio é suficiente para você. Tome o seu remédio, mas busque a plenitude do Espírito Santo. Não pense você que a oração é suficiente. Ore, busque a plenitude do Espírito Santo, mas busque um médico e tome o seu remédio. Faça a tua parte. O Espírito Santo de Deus, meu amado, é quem nos dá a vitória sobre o pecado. Gálatas 5, 16 e por aí vai.
Sabe, é o Espírito Santo, só mediante a força e o poder do Espírito Santo de Deus que nós somos capazes de crucificar as nossas paixões e os nossos desejos. Meu amado, eu e você não temos forças diante das nossas paixões e dos nossos desejos, diante do pecado. Se não for o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, nós estaremos em maus lençóis. Precisamos do Espírito. O Espírito Santo, meu amado, é a fonte da vida abundante. João 7, 37 a 39, Deus tem para nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus falou de rios de água viva que fluem do nosso interior. Os crentes que foram cheios do Espírito Santo no Pentecoste viveram uma vida extraordinária, abundante de oração, de pregação, de comunhão, de testemunho, de martírio até. É o Espírito Santo, meu amado, que nos permite assumir a vida abundante e plena que o Senhor Jesus tem para nós. Sabe, o Espírito Santo é a nossa garantia de salvação. Sabe, Ele é o selo de propriedade que o Senhor coloca em nós. Sabe, aquele selo que nos dá autenticidade e inviolabilidade. Você pertence ao Senhor dos Exércitos. E o selo, a garantia, é o Espírito Santo de Deus em sua vida, meu amado. E o Espírito Santo de Deus, meu amado, nos dá poder. Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 4... Lucas capítulo 24, Atos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 1 e tantos outros textos, meu amado. O Espírito Santo é quem nos dá poder. Jesus não abriu mão do poder, os apóstolos não abriram mão do poder, seus discípulos não abriram mão do poder, a igreja primitiva não abriu mão do poder. Nós não podemos ser a geração que vai abrir mão do poder. Nós precisamos cumprir a ordem. Deixem-se encher do Espírito Santo. Deixem-se controlar pelo Espírito Santo de Deus. Deixem que a sua vida seja controlada não pelo medo, não pela ansiedade, não pela depressão, não pela angústia, não pela ira, mas pelo Espírito Santo de Deus. Parece que é isso que Paulo está trazendo para a gente. Sabe, ele nas suas colocações práticas, sabe, quando ele começa a traduzir os seus ensinamentos agora numa vivência prática, ele deixa claro que nós não podemos apagar o Espírito, mas que precisamos nos encher dele, para que a gente viva, para que a gente consiga viver como servo. E isso fica claro quando a gente resgata o texto de Lucas capítulo 24, verso 49, você lembra disso? Quando o Senhor Jesus reúne os seus discípulos e diz para ele o quê? Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Meu amado, sem dúvida, o Senhor Jesus sabia das dificuldades, dos enfrentamentos, dos problemas, do mal-estar que aquela sociedade naquele tempo possuía, e entendia que sem a presença poderosa do Espírito Santo de Deus, a obra do Senhor não poderia ser feita, e aqueles discípulos naufragariam. Meu irmão, minha irmã, da mesma forma, nos dias atuais, sem o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus, nós não conseguiremos ir adiante. A luta tem sido cada vez mais acirrada. Sabe, tem dificuldade de todos os lados, tem problemas de todos os lados, há angústias de todos os lados. Sabe, a gente está vivendo num tempo bem difícil, sem dúvida o Senhor Jesus não vai demorar.
Maranata, vem, Senhor Jesus, porque os dias são difíceis, complicados, mais do que nunca, meu irmão, mais do que nunca, minha irmã, nós precisamos dessa plenitude santa. Permanecei, pois, na cidade, obediência. Nada deveria ser feito sem que antes houvesse um revestimento de poder. Às vezes nós fazemos e tentamos fazer tantas coisas com as nossas forças, com a nossa capacidade, com a nossa intelectualidade. Meu irmão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estender a sua boa mão, não há intelectualidade, não há capacidade, não há conhecimento, não há posição, não há nada que faça diferença. Permanecei, pois, permanecei na cidade. É obediência. Mostra que alguma coisa precisava ser buscada, aguardada, esperada. Mas o texto continua: permanecei, pois, na cidade, até que. E isso traduz para nós perseverança, sabe, essa busca precisa ser perseverante, a busca pela plenitude do Espírito precisa ser perseverante, a vida de oração precisa ser perseverante, em meio às lutas com perseverança, em meio às dificuldades com perseverança, em meio ao mal-estar da pós-modernidade com perseverança, até que do alto sejais revestidos de poder. Deixa eu dizer uma coisa para os amados irmãos, com todo respeito e carinho. Muitas das vezes, ou melhor, muitas vezes, o grande problema é que nós entramos numa celebração, nós começamos um culto, sem a expectativa da ação poderosa de Deus. E isso eu digo primeiro aqui. A palavra de Deus é como espada de dois gumes, né? Corta primeiro aqui, não pense você. Nós, pastores, muitas vezes entramos numa celebração para cultuarmos ao Senhor sem a devida expectativa da ação poderosa, magnífica, extraordinária do Senhor. E meu amado, se você já vem para a igreja sem a expectativa de que Deus vai falar, de que Deus vai mover, de que Deus vai te encher, de que Deus vai te incomodar, meu querido, você vai sair daqui da mesma forma. Mas se você entrar nesse lugar e se preparar antes, e ao sair de casa falar: Senhor, eu estou indo lá me encontrar com a sua igreja, fala comigo nessa noite, fortalece a minha vida nessa noite, eu preciso do Senhor nessa noite, Pai, sabe, quebra o meu coração, quebra, sabe, as amarras que possam estar na minha vida, o Senhor vai tocar você, porque o poder, meu amado, não está em quem prega, o poder está no Senhor dos Senhores. Independente de quem quer que esteja aqui pregando, Ele fala, age e atua na sua vida. A questão é como está o nosso coração, a expectativa da presença extraordinária e poderosa do Espírito Santo de Deus. Sabe, meu amado, Paulo, quando fala isso daqui, ele diz: olha, cuidado, ele está falando, cuidado com aquilo que controla a sua vida. Sabe, cuidado, não permita que o medo, não permita que a decepção, não permita que a frustração, não permita que a ansiedade, não permita que a depressão, não permita nem que o vinho controle a sua existência, porque você é nascido de novo, você foi salvo em Jesus Cristo, transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem controla você é o Espírito Santo de Deus. E ora, e Paulo é tão didático que ele nos dá evidências das pessoas que são controladas pelo Espírito. Você quer saber se você está sendo controlado pelo Espírito? Meu amado, Paulo nos mostra isso. Paulo nos dá pelo menos 4 evidências do que acontece com a gente quando a gente é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Vá lá no verso 19, na parte A.
O texto diz o seguinte: falando entre vós com hinos e cânticos espirituais. O crente cheio do Espírito não vive murmurando, reclamando da sorte, criando intrigas, cheio de amargura, inveja ou ressentimento, mas ele fala entre vós, entre nós, a comunhão. O crente cheio do Espírito não é um isolacionista, mas é alguém que gosta de estar com o povo, sabe, gosta de estar junto, gosta de estar com o outro, e se preocupa com o outro, sabe, e abraça, sabe, e recebe com carinho. Um crente cheio do Espírito Santo é um promotor de comunhão. Sabe, o enchimento do Espírito Santo de Deus é um santo remédio para toda sorte de divisão em igreja. Porque quando nós estamos plenos do Espírito, nós agimos com comunhão para o louvor da glória do Senhor, meu amado. Mas o texto continua na parte B do verso 19. Entoando e louvando de coração ao Senhor. O cântico aqui não é entre vós, mas sim ao Senhor. Quem tem que ser adorado é o Senhor. Quem tem que ser evidenciado é o Senhor. Quem tem que ser louvado é o Senhor. Quem tem que aparecer é o Senhor. O texto está falando de adoração. O crente cheio do Espírito Santo é um adorador. Sabe, meu amado, o texto não está falando, não está fazendo referência a uma adoração fria, formal, apagada, morta, sem entusiasmo, mas o crente cheio do Espírito Santo é um entusiasmado na adoração ao Senhor. Você sabe o que significa a palavra entusiasmado? Entusiasmado vem de entusiasmos, que significa ter Deus dentro de você. O crente cheio do Espírito é aquele que tem Deus dentro dele, e ele adora como aquele que tem Deus dentro dele. Sabe, meu amado, sua vida, como eu falei, torna-se um culto, seus atos, suas atitudes, uma liturgia, e suas palavras, louvor para a glória do Senhor. Mas o texto continua, verso 20. O crente pleno do Espírito Santo de Deus diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Comunhão, adoração e gratidão. O crente cheio do Espírito Santo não vive uma vida cheia de queixas, murmuração e ingratidão. Mas ele é grato ao Senhor e grato aos outros. E deixa eu dizer muito bem, meu querido, a gente precisa entender o que significa gratidão aqui. O que Paulo está dizendo é que você não vai ser grato porque você quebrou a perna. Ah, Senhor, obrigado, eu queria tanto quebrar a perna. Não, não é isso. Eu queria tanto ter o carro roubado, Senhor, obrigado. Eu não tenho nem seguro, mas obrigado. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está nos mostrando que só a pessoa cheia de fé é capaz de ter gratidão. Porque a gratidão é você acreditar que Deus continua no controle de todas as coisas. Sabe, você acreditar que ainda que você não veja, mas o Senhor está tomando as suas providências. Por isso eu sou grato, porque o meu Deus, Ele tem o controle, é soberano e tem o controle das nossas vidas. Por isso eu posso ser grato, ainda quando o mal me abater, mas o Senhor não pede o controle de nada. Ele é o Senhor. O crente cheio do Espírito ainda, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha, veja bem as características daqueles que têm a plenitude do Espírito Santo. É uma pessoa dada à comunhão, é um adorador, é alguém grato a Deus e ao próximo, mas é alguém que sabe se relacionar. O texto está falando de relacionalidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é altiva,
não é arrogante, não é mentirosa, não age maliciosamente com o outro, sabe, não deturpa o outro, mas o tem como superior de si mesmo, age com relacionalidade, sabe, os que são cheios do Espírito têm o caráter de Cristo, são mansos e humildes de coração. Então, meu amado, comunhão, adoração, gratidão e submissão ou relacionalidade. Você quer saber se você está pleno do Espírito? Olha para esses 4 pontos na tua vida. Sabe, meu amado, e você possa buscar isso da parte de Deus, Senhor. Se está faltando mais relacionalidade, você peça, Senhor, eu quero ser mais relacional. Sabe, eu quero aprender a me relacionar com o outro, apesar das diferenças. E assim, meu amado, com a tua oração e com essa busca, você vai estar se enchendo do Espírito Santo de Deus, meu amado. Sabe? E eu quero aqui agradecer a Deus. E não podia ser diferente. E não é, como dizem por aí, missa de corpo presente. Mas quando é impossível a gente falar de uma pessoa cheia do Espírito, sem falar do pastor Eliabe. Com todo respeito. É impossível a gente estar agradecendo a Deus pelo dia do pastor congregacional, sem a gente citar o pastor Eliabe. Onde quer que a gente esteja, pastor, não é porque a gente está aqui, não. Graças a Deus que o Senhor ainda mantém aqueles que são exemplos. Nós ainda os temos. Alguns, e o pastor Eliabe é um desses. E eu quero louvar o nome do Senhor, porque quando a gente olha essas características que a gente abordou, a gente vê todas elas no pastor Eliabe. Diga que eu estou mentindo. Nós percebemos essas características. Um homem que é dado à adoração, à comunhão, à gratidão, à relacionalidade, sabe se relacionar com o novo, com o idoso. E eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Eliabe, pela vida dos meus colegas pastores que estão aqui. Quero louvar a Deus, porque eu sei que essa associação tem buscado exatamente viver conforme a plenitude do Espírito Santo de Deus. Isso tem sido uma realidade nessa igreja. Isso tem sido uma realidade na vida desses pastores, e eu tenho sabido disso. E eu quero louvar o nome do Senhor. Porque os irmãos podem não saber, mas os irmãos são citados como exemplo. Tá, Marcão, você é citado como exemplo, e você nem sabe, mas você é citado como exemplo. Sabe, tantos outros aqui são citados como exemplo, nem sabem que são, mas eu quero louvar ao Senhor por isso, porque vocês têm vivido aquilo que Paulo tem ensinado. O meu desejo, irmãos, é que essa igreja complete tantos anos quantos forem possíveis, até que Jesus venha buscar a sua igreja, mas não se esquecendo jamais de buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Meu desejo é que o pastor Eliabe continue sendo esse pastor que deu exemplo à minha geração, às outras gerações, sabe, de um homem bíblico, mas de um homem que busca a plenitude do Espírito Santo de Deus e tem as características para isso. Que a igreja viva isso, e que meus colegas pastores, nós não nos esqueçamos jamais de buscarmos essa plenitude, porque nós precisamos desesperadamente nos dias atuais da plenitude do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor continue falando ao teu coração, meu amado. Senhor, nós precisamos da plenitude do teu Espírito, Pai. Ó Deus, desperta-nos para essa busca santa, Senhor, e não nos permitas, Pai, deixarmos de lado ou substituirmos a busca pela plenitude do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Abençoa a cada um, Senhor. Fortalece a cada um. E que nós, para o louvor da Tua glória, sejamos a Tua igreja controlada pelo Teu Santo Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.